Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Glória a Deus, saudamos a todos os nossos ouvintes, queridos internautas, você que está conosco neste horário, queremos lhe saudar com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar com você para juntos, nos momentos que se seguem, meditar na santa e poderosa palavra de Deus. E dizer para você que Jesus está voltando, que a sua vinda está às portas, é a melhor notícia que podemos lhe dar. Que Deus te ajude e que Deus te abençoe. Apocalipse está escrito: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui vos fala o pastor Jairo Teixeira Rodrigues, pela graça de Deus, pastor do campo eclesiástico aqui de São Miguel dos Campos, Alagoas. Comigo, diácono Samuel França, auxiliar Jair Eugênio. Juntos vamos estar dando o melhor para a obra de Deus, para o reino de Deus e para você que está conosco neste horário para receber uma porção da parte do Senhor. Queridos, tudo nos mostra que Cristo já volta. Os sinais, os acontecimentos, Israel, as nações, a figueira já brotou, tudo está contribuindo para entendermos que só falta mesmo Jesus descer para vir buscar a sua igreja. É tempo de despertar, é tempo de acordar, é tempo de se levantar, erguer a cabeça, olhar para cima, porque a nossa redenção está próxima. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que possamos juntos estarmos um dia na presença de Deus. Lutas, tribulações, sempre houve, sempre haverá, mas Jesus é melhor. O céu é melhor. Aquilo que o olho não viu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Querido, então, pensando nisto, vale a pena se esforçar, vale a pena lutar para não perder a coroa da vida. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Vamos ficar juntos os minutos que se seguem meditando nesta palavra gloriosa, ouvindo os belos hinos e cremos que Deus falará aos nossos corações. Vamos de hino, vamos de música, vamos com a harpa cristã 469 ao estrugir da trombeta. Neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome eu ouvirei Jesus chamar, aleluia. Passarão a terra e mar, mas permanecerá Jesus. O meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória e aleluia. O meu nome ouvirei Jesus
dizer pra eu ouvir o meu nome, Jesus Cristo, anunciar. Oh, glória! Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória e aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória e aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória a Deus, que esperança maravilhosa essa da igreja. Oh, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. E você que está aí do outro lado, você tem essa esperança gloriosa? Você está esperando o chamado? Você está esperando ouvir o estrugir da última trombeta? Essa é a maior esperança que podemos ter em dias tão tenebrosos como esses que estamos vivendo. Mas lhes garanto pela palavra, o apóstolo Paulo disse, eu lhes falo pela palavra do Senhor, Jesus voltará. Glória a Deus. Saudações a Edileide Costa Tenório conosco, acompanhando o programa, Daiane Alves também conosco, William de Souza Barros, Deus abençoe nosso diácono abençoado, Josival Ferreira em Campo Alegre, todos os irmãos aí na cidade de Campo Alegre conosco, a Joelma Silva, seu esposo também, o presbítero Jailton acompanha o programa, Deus abençoe, o Ailton Soares da Silva, nossa irmã Lenira, o diácono Gessé também conosco, a minha esposa, a Miriam Brandão também sempre acompanhando nossos programas, ela é uma bênção, ela compartilha esses programas com as suas amigas e a palavra de Deus vai mais longe. Faça o mesmo, seja um missionário, seja uma missionária, aproveite esses momentos para compartilhar com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, de Instagram, Facebook, né? Compartilhe com seus amigos a palavra de Deus, você está despertando eles pela palavra do Senhor, para que eles possam, junto com você, junto conosco, subir no dia do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Saudações ao Natanael Lucas, nosso diácono. Que Deus abençoe a todos vocês. Você que está nos ouvindo, participe do programa, escreva para nós, diga seu nome, de onde está falando, e nós estaremos lhe incluindo nas nossas orações, para que Deus possa continuar lhe abençoando. Olha, nossa escola bíblica dominical, ela acontecerá à noite, sábado à noite, dia 11, sábado à noite, nossa escola bíblica, porque no domingo pela manhã nós teremos a nossa Santa Ceia geral aqui do campo. Então, quando a Santa Ceia é domingo pela manhã, a nossa escola bíblica fica no sábado à noite, tá certo? Então, venha e traga mais alguém para a escola, vai ser uma bênção essa escola bíblica, tá certo? Então, sábado à noite, a nossa escola bíblica aqui no Templo Sede e, por certo, nas congregações. E no domingo pela manhã, a nossa Santa Ceia geral, com vários departamentos louvando ao Senhor. Sempre temos aqui a nossa banda Shalom, temos o grupo da UNEOADESMIC, que é a União de Esposos de Obreiro, louvando a Deus, a UPADESMIC, que é a União de Percussão aqui da igreja, louvando ao Senhor. Temos grupos da igreja, cantores, temos o pastor Ricardo Santos, vindo da Paraíba, vai estar ministrando uma palavra de Deus, cantores também que estarão aqui louvando a Deus. Nossa Santa Ceia é uma festa, e nós lhe convidamos para essa festa. Venha celebrar conosco a Santa Ceia
do Senhor. Nesse próximo domingo, pela manhã, aqui no Templo Sede, já estamos com bancada nova, já chegaram os bancos, já estão sendo montados, daqui para amanhã está tudo pronto, e eu quero que você esteja aqui para celebrar conosco, em nome do Senhor Jesus. Então, que Deus lhe abençoe. No domingo à noite temos um culto evangelístico, a presença do pastor Ricardo Santos ainda continua conosco. À tarde, o desfile do Dia da Bíblia, olha, vai ser uma maravilha. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Valorize a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. O seu autor é Deus. Sua mensagem principal é Jesus. Seu melhor intérprete é o Espírito Santo. Portanto, esteja conosco. Domingo, dia 12, a partir das 14 horas, vamos estar saindo ali da Chã das Mangueiras com um grande desfile até a Praça da Bíblia, onde estaremos louvando ao Senhor com uma grande cruzada, uma grande concentração, banda de música louvando, trio elétricos, os conjuntos de todas as congregações desfilando. Olha, vai ser uma coisa linda. Saia da sua casa, vá à avenida, vá ver a igreja passando, cantando e glorificando o nome do Senhor. Então, está feito o convite aí, que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que você possa estar conosco, participando do Dia da Bíblia. Vamos agora com Oséias de Paula ouvir este belo hino, Bíblia Sagrada. Vamos recordar. Revelações.
Glória a Deus. Bíblia, livro dos livros. A Bíblia Sagrada, meu querido amigo, você que ainda não tem intimidade com o livro dos livros, eu queria lhe dizer que a Bíblia é o livro mais lido e o mais vendido de todo o mundo. A Bíblia está dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. A Bíblia é um conjunto de livros. Foi escrita em duas línguas diferentes, o hebraico, o grego, e também tem partes no aramaico. O Velho Testamento, em sua grande maioria, é escrita no hebraico, né? E tem alguns textos, sim, em aramaico, como no livro de Daniel, de Esther, tem algumas partes escritas em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Apesar da língua da época de Jesus ser o aramaico, uma língua mais comum, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. A Bíblia, como conhecemos, é formada num total de 66 livros. 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo. Na Bíblia Católica, ela contém 7 livros a mais, são os conhecidos livros apócrifos. Tá certo? Depois, em outra oportunidade, explicaremos por que apócrifos. Mas eu já posso dizer porque não fazem parte do cânon sagrado, né? E veja bem, a Bíblia Sagrada, ela está dividida em grupos. No Antigo Testamento começa com o Pentateuco ou Torá. São os 5 livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Depois vem os livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Tudo está na Bíblia. Depois livros poéticos como Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Depois vem os profetas, começando pelos profetas maiores como Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Depois profetas menores como Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. E aí vem o Novo Testamento, 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vem o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Depois vem as epístolas, né, as cartas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon. E aí vem na sequência 8 outras epístolas que são de autores diversos, como Carta aos Hebreus, São Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, Judas e, por último, o livro da Revelação, o Apocalipse. Por isso a Bíblia é o livro dos livros. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, dizia o salmista, e luz para o meu caminho. Leia a Bíblia. Busque encontrar na Bíblia a palavra de Deus. Deus falando com você. Deus se revelando a você. Quem não lê Bíblia não cresce espiritualmente. Você precisa crescer na graça e no conhecimento que está em Cristo Jesus, revelado através da sua palavra. Deus é fiel e a sua fidelidade está manifesta em toda a Bíblia. Então vamos cantar fidelidade agora com a Miriam Mical. Basta a tua fidelidade. Vendo tudo bem e mal, é na dor que Ele cura o meu pesar, pra provar sua fidelidade. É seu jeito de prover da minha necessidade. O meu Deus sempre estará aqui para provar sua fidelidade. Fidelidade.
Sua fidelidade é tão profunda, tão real. Por toda a minha vida eu vou proclamar que és rico em amor e grande, grande é a sua fidelidade. Fiel a mim é sua fidelidade, tão profunda e tão real em minha vida e caminhar. Me basta a sua fidelidade. Me basta a sua fidelidade. Sua fidelidade. Glórias a Deus. Saudações à irmã Maria das Graças, que acompanha também o nosso programa, a Elianaide, Maria Cícera, são servos de Deus que estão conosco, o diácono Ailton Soares também conosco, o William de Souza, o Jadiel Julião, que Deus abençoe, em São Luís do Quitunde, Adilson Vicente em Maceió também conosco, presbítero William Ricardo também acompanhando o nosso programa, a Vânia Santos sempre está conosco nos programas, a Elianeide Maria de Oliveira também acompanhando o programa, a Maria Clara Lima lá em Pernambuco, sempre conosco, seu esposo, que Deus abençoe ricamente esta família, Vando Oliveira também conosco, acompanhando a programação, o presbítero José Flávio Correia, Deus abençoe os nossos presbíteros aqui na cidade, que trabalham, dirigem congregações, ajudam o reino de Deus se expandir sobre a terra, né? A Luciene de Souza, em Campina Grande, Paraíba, olha aí, pastor Daniel esteve conosco esses dias e disse que o nosso programa é bem ouvido lá em Campina Grande, na Paraíba. Deus abençoe aí a todos os nossos irmãos, a Jaqueline Nascimento, ela é filha do presbítero José Manuel, que sempre acompanha também os nossos programas, Deus abençoe. A Cremilda Maria também conosco, o Maceió, irmão Dinar Almeida, Luciene de Souza Sobreira, todos vocês que estão conosco neste horário, Deus abençoe ricamente. Mande seu nome, de onde você fala, estaremos com muita alegria lhe saudando aqui através do nosso programa. Isso é bênção de Deus para todos nós. Queridos, agora nós vamos chamar a sua atenção para a leitura de um texto bíblico da Palavra de Deus que está exatamente dando tema à nossa lição de número 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. O zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Segunda carta do apóstolo a Timóteo, capítulo 3, 14 a 17, assim nos diz a palavra: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Queridos, esse texto sagrado vai nos levar a meditar no zelo que o apóstolo Paulo tinha pela sã doutrina. Aqui ele está instruindo seu filho na fé, Timóteo, e ele está dizendo: Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. Não abra mão dos ensinos que você recebeu, aquilo que você foi inteirado, sabendo de quem você tem aprendido. Olha, Timóteo, desde a tua meninice, tu sabes as sagradas letras, tu conhece a palavra, isso pode fazer-te sábio para a salvação pela fé em Jesus.
Era um conselho, não é? De um apóstolo para seu filho na fé. E aí Paulo faz menção das Escrituras, diz: olha, Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Perfeito aqui é maduro, amadurecido. Perfeito aí no grego teleios, quer dizer, uma pessoa amadurecida, uma pessoa experiente. Então a palavra é para que o homem de Deus seja experiente, seja maduro, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Que conselho maravilhoso da parte do apóstolo Paulo para seu filho na fé, Timóteo. E nesse conselho ele está mostrando para nós o seu zelo, né? O zelo pela sã doutrina. É algo que muito precisamos nesses últimos dias. Zelo pela sã doutrina. Muitos já perderam este zelo. A doutrina da palavra de Deus está relegada a segundo plano. Nos cultos já não se ouve mais palavra de Deus. Poucos dias eu soube em um culto que cantaram 32 hinos. E no final do culto o pastor disse: não tenho mais tempo para a palavra. Leu um versículo e terminou o trabalho. Que coisa terrível. Falta de zelo pela sã doutrina. Quando eu falo da sã doutrina, estou falando do ensino genuíno da palavra de Deus, que nos dá vida, que nos fortalece, que nos alimenta, que nos mantém de pé para prosseguir a nossa caminhada para o céu. Então, na lição de hoje, vamos aprender o que é zelo. Vamos aprender o que é doutrina. Vamos aprender a necessidade que temos de se manter nesta palavra. Como disse Paulo, permanece naquilo que aprendeste, sem abrir mão dos ensinamentos que recebemos da parte do Senhor. E Paulo ainda dizia: olha, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. E nós sabemos que toda a Bíblia ela é divinamente inspirada. Tudo que há na Bíblia foi inspirado por Deus. Até aquilo que foi traduzido e pronunciado por pessoas que nós entendemos que não tinha nada de Deus na vida. Mas o escritor sagrado, que escreveu o texto, ele estava inspirado pelo Espírito Santo. Muitos deles nem presenciaram o que relatam, mas pela inspiração do Espírito Santo, eles escreveram aquilo que Deus colocou em seus corações. Por isso, toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa. Não é? É proveitosa para quê, pastor? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, não é? E para instruir em justiça. Por isso, não podemos se afastar das Escrituras sagradas. Amados, a palavra zelo, dicionário House, define a palavra zelo como grande cuidado e preocupação que se dedica a alguém ou a algo. Zelo é um grande cuidado e uma grande preocupação com aquilo que nós se dedicamos, ou com algo que se dedicamos, ou com alguém que se dedicamos. Então essa grande preocupação, esse grande cuidado, nós podemos chamar de zelo. Teologicamente, o zelo pode ser definido como desvelo ardente por alguém ou por algo. Desvelo, o cuidado, a atenção, o zelo, né? O ciúme, no bom sentido da palavra. Glória a Deus, isto é maravilhoso. O termo grego zelos, a palavra grega zein, borbulhar, ferver, acha-se a raiz da ideia de zelo. É exatamente isto que o texto quer dizer. No contexto da lição, esta é uma virtude presente na vida do apóstolo. Borbulhava no coração de Paulo o amor, o cuidado pelas coisas de Deus. O zelo, a dedicação pelos seus filhos na fé. Então isso é chamado de zelos. Zelos no grego é esse cuidado, essa dedicação. É exatamente esta preocupação. Paulo, em relação à sua preocupação com a doutrina, com a igreja de Cristo, ele demonstra um zelo tremendo para que a igreja não se afastasse da doutrina. Assim como os apóstolos
ensinaram a igreja a perseverar na doutrina. Assim, Paulo também tinha esta preocupação maravilhosa. Paulo reconheceu que para munir a igreja contra os ataques à sã doutrina, Deus levantou homens preparados, né, com o intuito de promover o amadurecimento dos crentes. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que ele mesmo, Deus, deu uns para pastores, profetas, evangelistas, doutores, ensinadores. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Esse aperfeiçoamento é o amadurecimento na fé. Então, amados, isto é maravilhoso. Em seu zelo, Paulo ordenou ao obreiro Timóteo ter cuidado de si mesmo e da doutrina. 1 Timóteo 4,16, Paulo diz: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. São duas coisas diferentes. Precisamos ter cuidado de nós mesmos. Cuidado em que aspecto, pastor? Cuidado da saúde, cuidado da vida espiritual, cuidado do relacionamento familiar, cuidado no relacionamento com outras pessoas, cuidado em relação à oração, cuidado a uma vida dedicada, consagrada a Deus. Então tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado da doutrina, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Amados, Paulo está mostrando aqui o seu cuidado, né? O seu zelo. Tito, ele exortou a Tito, dizendo: olha, Tito, permanece na doutrina, e nela mostra incorrupção. Isto é, não se corrompe, Tito. Permanece na verdadeira doutrina, na genuína doutrina. Tito 2,7. Então Paulo mostra seu zelo pela doutrina, fazendo alusão à sua vida passada no judaísmo, né? Paulo se descreveu como um fariseu extremamente zeloso. É interessante isso. Pessoas que eram extremamente zelosas no judaísmo, no catolicismo, em outras religiões. Muitas delas, quando se encontram com Jesus, o seu zelo é notável. Zelo pelas coisas de Deus. E isto é maravilhoso. Paulo, este homem que foi extremamente zeloso, mas quando se converteu a Cristo, né, seu zelo tornou-se ainda maior pelas coisas de Deus. Seu amor, seu cuidado, a sua dedicação. A diferença é que antes ele combatia as coisas de Deus e agora ele sofria pelas coisas de Deus. Ele agora combatia com a palavra, como um servo fiel, um apóstolo fiel, dedicado. Ele agora demonstra o seu zelo pelas coisas de Deus, zelo pela igreja, né? Glória a Deus. Na segunda epístola aos Coríntios, encontramos o zelo de Paulo pela igreja dos Coríntios. Ele diz: olha, porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Paulo mostra o seu cuidado, diz: olha, porque vos tenho que preparar para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Jesus Cristo. Olha o porquê do zelo de Paulo. Porque ele entendia que como apóstolo, como obreiro da casa do Senhor, ele tinha a responsabilidade de preparar a noiva. Olha que a responsabilidade é muito grande. Eu lembro-me quando minha filha Mical casou, que nós contratamos aquelas pessoas que se responsabilizaram para prepará-la, o vestido, a ornamentação, né? Que responsabilidade! Tem que apresentar a noiva bem adornada, bonita, bem vestida, com todos os detalhes, com todos os adornos. E quando a noiva entra em cena, todos se levantam e aplaudem e reconhecem a sua beleza. Imagine a responsabilidade de preparar a noiva do Cordeiro. Paulo disse: eu estou zeloso de vós. Eu estou com o zelo de Deus, porque tenho que vos preparar como uma noiva. No versículo anterior ele disse: me suportem na minha loucura. Paulo está dizendo: olha, eu estou ficando quase louco. O preço é muito alto, a responsabilidade é muito grande. Me falta o sono, me falta o apetite. Eu estou zeloso de vocês. Isto é, ele estava dizendo: eu estou com cuidado, igreja,
A minha responsabilidade é grande. Eu estou preparando uma noiva para apresentar o seu marido, a saber, a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, se todo crente bem soubesse, orava mais pelo seu pastor, porque a responsabilidade é grande. Não é apenas dirigir culto, não é apenas pregar, não é apenas cantar, mas é preparar a noiva com zelo, glória a Deus, com cuidado, com devoção, porque você não vai apresentar, não é a um pastor presidente, você vai apresentar é a Cristo. É a Cristo que você vai responder, glória a Deus. Por isso aqui está o zelo do apóstolo, com todo o cuidado pela noiva do Cordeiro. Glória a Deus. Então o apóstolo está aqui nos trazendo coisas maravilhosas para que nós possamos entender o seu cuidado. Doutrina é ensinar as verdades fundamentais da Bíblia, organizadamente. Tem muita gente que não gosta de culto de doutrina. Eu já ouvi alguém dizer assim, eu não vou para culto de doutrina, meu culto é o culto de domingo. Culto de domingo pode até sair alguma doutrina, mas normalmente os cultos de domingo são cultos evangelísticos, para se pregar mensagens para os pecadores. Mas toda a igreja bíblica, toda a igreja cristocêntrica, toda a igreja que a Bíblia está no centro, tem um culto de ensino da palavra, tem um culto da Bíblia, tem um culto de doutrina. E doutrina é isso aqui, doutrinar e ensinar as verdades fundamentais da Bíblia organizadamente. Doutrina é um conjunto de princípios que serve de base ao cristianismo, compreendendo desde o ensinamento, a pregação, a opinião das lideranças, desde que embasadas em textos, em obras bíblicas, em escritos bíblicos, como regra de fé, preceito, comportamento, norma, conduta, moral, social, espiritual, referente a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo e à salvação. Isto é doutrina. Eu até entendo, eu venho de uma geração que para eles doutrina era desabafo, era grito. Muitas vezes a palavra ficava de lado e os achismos eram colocados diante da tribuna. Não, eu não estou falando disso. Estou falando realmente de doutrina. Doutrina, ensinamento das verdades fundamentais da palavra de Deus. Eu sei que há pessoas que acham que se ele apenas pregar a palavra, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Mas olha, a palavra de Deus não falta nada. As escrituras divinamente inspiradas, elas são proveitosas para ensinar, para redarguir, para corrigir. Quando pregamos a palavra, quando ensinamos as verdades bíblicas da palavra, o Espírito Santo, através da palavra, faz que as pessoas compreendam o que devem e o que não devem fazer, como devem se comportar. Então, doutrina é isso aí, é um conjunto de princípios que servem de base para a vida cristã. Doutrina no hebraico, yekash, ensinamento, ensino, percepção, capacidade de persuasão, palavra proveniente de lagash, significa tomar, pegar, buscar, segurar, apanhar, receber, adquirir, comprar, trazer, casar, tomar, arrebatar, tirar, carregar. Tudo isso tem a ver com lagash, porque a palavra ela é como espada de dois fios que penetra na divisão da alma, do espírito, isto é, vai lá nos sentimentos, vai lá na volição, na vontade, vai lá na alma, na sede dos sentimentos, vai no espírito, vai na fé, vai na consciência. Ela é apta para discernir pensamentos, intenções do coração. Quando a Bíblia diz que ela vai até lá na medula dos ossos, é porque ela penetra no mais íntimo do ser. É maravilhoso meditar na palavra, ensinar a palavra. Era esta a preocupação de Paulo, o zelo de Paulo. Era para que não se deixasse de ensinar
a verdadeira palavra de Deus. Meus amados irmãos, isto é glorioso para todos nós. No Novo Testamento, a palavra doutrina vem de didaquê. Didaquê é exatamente ensino, doutrina, instrução. Nas assembleias havia, né, esse didaquê, era o ensino da palavra, dos textos sagrados aos cristãos. Havia discurso, ensinos, em distinção de outros modos de falar em público. Palavra doutrina no Novo Testamento grego tem a ver exatamente com esse conjunto de ensinamento que molda o caráter, molda o ser, faz você compreender o que é que Deus está querendo para você. Eu sei que eu falo para pessoas que estudam a palavra, entendem a necessidade cada vez mais de conhecer a palavra de Deus. Quando eu me volto assim para a necessidade que temos cada vez mais de doutrina bíblica, eu vejo a palavra como um alimento espiritual, um alimento que fortalece, um alimento que cada vez rejuvenesce. Moisés disse que a doutrina é como a chuva sobre a relva. Vai molhando, vai emudecendo, vai alimentando. Glória a Deus, não se pode viver sem a doutrina da palavra. Não se pode, glória a Deus, conhecer conjunto de ensinamentos básicos, bíblicos, se não for através da doutrina do Senhor. Então Paulo tinha zelo pela doutrina. Paulo tinha zelo pela doutrina porque foi na doutrina que ele foi embasado, na doutrina que ele foi aperfeiçoado, amadurecido, e agora ele usa a doutrina para amadurecimento de outros. Paulo havia recebido um comissionamento divino para evangelizar, mas também para cuidar da igreja, mantendo a sã doutrina. Ele havia recebido do Senhor o que ensinava. Ele disse: eu recebi do Senhor o que vos ensinei. Então, o próprio Deus cuidou de dar a Paulo aquilo que era elementar para a igreja, a doutrina, o ensinamento das sagradas escrituras, de forma que qualquer ensino fora da palavra, Paulo dizia, considere anátema, considere amaldiçoado, ainda que apareça um anjo do céu e lhes ensine outra palavra, além daquela que já vos foi ensinado, não recebam. Porque Paulo cria na revelação da palavra de Deus. Paulo, por seu zelo, combatia as heresias do seu tempo, gnosticismo, coisa tremenda na sua época, né? Gnosticismo vem de gnoses, conhecimento, mas eles usavam o conhecimento de forma errada para combater, né, os ensinamentos da palavra de Deus. E Paulo combatia isso. Paulo combatia a libertinagem. Paulo combatia tudo que fosse de heresia contra a palavra. Ele estava combatendo o ascetismo, né? Eles ensinavam que, por ser o corpo essencialmente mau, deveria ser tratado com severidade, com regras rígidas. Os ascéticos se automutilavam. Paulo combateu tudo isso. Glória a Deus. Paulo ensinava que a vida do cristão deve estar isolada do mundo, sim, mas não precisa ficar, né, neutralizado dos demais. Senão, como é que você vai ganhar os fracos? Como é que você vai ganhar os que não conhecem Jesus? Paulo combatia os judaizantes, um movimento surgido nas primeiras décadas da igreja, né, que só queria se basear na lei de Moisés, no legalismo. Paulo combatia isso, né? Glória a Deus. Paulo combatia os libertinos, grupos libertinos, distorcia os ensinos da palavra de Deus, tudo por zelo da doutrina. Então essa é a missão do professor da escola dominical. Essa é a missão do superintendente. Esta é a missão do pastor, do ensinador, por zelo, com zelo, ensinar a sã doutrina. Paulo viu e previu o surgimento dos ataques à sã doutrina e ele se preocupou. Paulo sabia
que depois dele ia aparecer lobos devoradores, que não iam ter compromisso com a doutrina. Glória a Deus. E ele ensina a combater. Há quem pense que Satanás e seus demônios só investem contra a santidade da igreja com pecados da carne, mas não é. Um dos piores pecados que Satanás tem usado para atacar a igreja é através de heresias, é através de rebeldia, é através da anarquia, é através da libertinagem, glória a Deus, da desobediência, glória a Deus. O apóstolo Paulo, no entanto, nos mostrou que o inimigo tem muitas formas de atacar. Seus vis ataques vêm para alterar a igreja, e Paulo exortou a igreja, sua preocupação pastoral, para que eles não se apartassem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Paulo dizia, olha, eu temo, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma maneira corrompidos os vossos sentidos, se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então Paulo tinha esse temor no seu coração, e nós estamos vendo em nossos dias quanta gente que se afastou da simplicidade que há em Cristo Jesus, quanta gente na igreja arrogante, soberba, quanta gente na igreja que já não valoriza mais a doutrina da palavra de Deus, já não valoriza mais a Bíblia, já não valoriza mais os dons, se apartaram da simplicidade que há em Cristo Jesus. Foram enganados pela serpente. E Paulo dizia, eu temo, é o zelo de Paulo, né? Eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, tem muita gente enganada. Louvado seja o nome do Senhor, com os seus sentidos corrompidos. A palavra corrompida aqui é estragados. Sentidos corrompidos, sentidos estragados, danificados. Satanás danifica com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve, com aquilo que você fala, corrompe os seus sentidos. Você fica com os sentidos corrompidos, aí se afasta da simplicidade que há em Cristo Jesus. Paulo não tolerava outro evangelho, ainda que apareça anjos do céu. Esse evangelho é falso. Paulo exortou a liderança da igreja quanto aos ataques que haveríamos de sofrer enquanto aqui na terra. Paulo chamou os presbíteros da cidade de Mileto, lembra na lição passada, e advertiu eles, olhai, pois por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. A igreja de Cristo, foi ele quem comprou, foi ele quem resgatou. Nós somos constituídos para apacentar. E apacentar é alimentar. Apacentar é dar à igreja pastos verdejantes, águas frias, águas correntes. Deitar-me faz em verdes pastos, leva-me a águas tranquilas. Glória seja dado o nome do Senhor. Então Paulo exorta o jovem obreiro Timóteo para o presente, mas tal exortação também é para o futuro, serve para todos nós. Então que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que essa palavra possa permanecer em nossas vidas, em nossos corações. Tu, porém, Timóteo, tu, porém, querido irmão, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e de que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Use as sagradas escrituras. Pregue as sagradas escrituras. Ensine as sagradas escrituras. Se dedique, querido jovem, obreiro. Hoje nós temos uma riqueza de bíblias, traduções diferentes, livros diferentes. Pregamos há pouco que estamos vivendo aqueles dias que Deus falou para Daniel que os selos seriam tirados.
palavra não estaria mais fechada, selada. Nós estamos vivendo em dias que há fartura de conhecimento, do saber, a palavra está revelada. Então, busca, mergulha nesta fonte. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir. Glória a Deus. Essa palavra na NVI diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para instrução na justiça. Instrução na justiça, para correção. Glória a Deus, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo aumente o zelo dos nossos corações pela sã doutrina e pela igreja do Senhor. Deus abençoe. Vamos de música e daqui a pouco voltaremos para orar com você e por você. Estavas no mundo, de lá te busquei. Estavas perdido, eu te encontrei. Estavas ferido, tuas feridas sarei. Estavas tão triste, alegria te dei. Te dei novo rumo, mudei tua vida. Te dei meu consolo e te dei guarida. Eu te escolhi, eu te preparei. Te dei minha bênção, meus dons te entreguei. E na minha obra eu te coloquei. Obreiro aprovado, meu servo fiel, que às vezes cansado nunca se rendeu. O meu galardão comigo está, todo teu trabalho registrado está. Que maneja bem a minha palavra, que entrega a vida pela minha causa. Minha bênção na terra sempre te darei, e no céu muito mais para te reservei. Meu servo no pouco tem sido fiel, por isto no muito te colocarei. Tuas necessidades sempre hei de suprir, e qualquer batalha lutarei por ti. Como fui com Moisés, contigo serei, e mesmo no deserto eu cuidarei de ti. Se no fogo passares, não te queimarás, ou mesmo nas águas não te afogarás. Eu sou o que sou, descansa em mim. Obreiro aprovado, meu servo fiel, que às vezes cansado nunca se rendeu. O meu galardão comigo está, todo teu trabalho registrado está. Que maneja bem a minha palavra, que entrega a vida pela minha causa. Minha bênção na terra sempre te darei, e no céu muito mais para te reservei. Obreiro aprovado, meu servo fiel, que às vezes cansado nunca se
Glórias a Deus. Que bom foi estar com você esses momentos, meditando na palavra de Deus. Agora vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, crendo que a oração pode muito em seus efeitos. Oremos ao Senhor. Pai maravilhoso e fiel, mais uma vez esta noite meditamos na Tua palavra. Glorificamos a Ti pelo bom exemplo deixado pelo apóstolo, o seu zelo, sua dedicação, seu amor para com a igreja, para com a doutrina do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cada obreiro, cada pastor, cada professor de escola dominical, cada superintendente, cada obreiro da Tua casa a manter firme a doutrina da palavra. Essa doutrina que alimenta, essa doutrina que fortalece, que nutre, esta doutrina que nos mantém de pé, que nos torna aptos, perfeitos para toda boa obra. Senhor, que esta lição venha despertar a cada obreiro a dar mais tempo no seu culto para a palavra, a sempre ter uma palavra para alimentar o rebanho do Senhor. Vivemos em dias em que a palavra está sendo relegada a segundo plano, mas o Senhor pode mandar um despertamento em cada obreiro para que ele valorize mais a Tua palavra. Querido Salvador, agora eu te peço por aqueles que nos ouvem. Abençoa, Senhor, aqueles que precisam da Tua bênção, a bênção da salvação, salva. Aqueles que estão afastados, desanimados, anima-os, fortalece, traz de volta, levanta. Pai, eu te peço por aqueles que estão enfermos, no leito da dor, nos hospitais. A esta hora, Senhor, há pessoas que estão indo para a UTI, outros estão em enfermarias. Meu Deus, outros estão em apartamentos, mas estão sofrendo com dores, com crises. Repreenda agora todo o mal. Repreende toda doença maligna. Oh, a Tua palavra diz, em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos, curarão. Em meu nome expulsarão demônios. Em Teu nome, Senhor, eu te peço por aqueles que estão embriagados nesta hora na sarjeta do pecado, jogados, abandonados. Quem sabe deles até que já te serviram, já estiveram na Tua casa, já foram instrumentos usados por Ti. Mas Satanás conseguiu laçá-los, derrubá-los, enganá-los. Oh, e essa noite eles estão prostrados. Levanta, Senhor, traz de volta, perdoa, faz uma operação gloriosa no seu coração. Oh, Tua vida se aproxima e nós pedimos por aqueles que necessitam voltar para o Teu aprisco. Oh Deus amado e eterno, assim nós te agradecemos por esta noite, por este programa, por este momento especial. Pai, abençoa cada um que nos ouve nesta noite. Pedimos a Tua bênção e já te agradecemos em nome de Jesus. Bem, querido amigo, amado internauta, foi bom estar com você. Que Deus te ajude e que Deus te abençoe. Próximo sábado voltaremos neste mesmo horário, neste mesmo portal. Divulgue este portal ADSMC, AD de Assembleia de Deus e as siglas SMC de São Miguel dos Campos. Você vai acompanhar os nossos cultos, os nossos programas a semana inteira e vai ser abençoado em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.